Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso podcast Direitos e Espiritualidade, um programa onde dois caminhos se encontram na busca pelo equilíbrio e pela verdade. Reflexão, conhecimento e sabedoria em um só lugar. Então, hoje a gente está aqui mais uma vez reunidos, agora oficialmente com a doutora Renata, compondo a nossa mesa, e temos também um convidado muito especial. Até por ser um amigo próximo, eu sei da doutora Renata, um juiz de direito, do trabalho, que é a minha área de atuação, que é a minha área do coração. Então, eu vou deixar a doutora Renata fazer as honras da casa e apresentar o doutor Luiz para vocês. Obrigada, meninas. Que alegria estar aqui e que alegria maior começar esse diálogo, né, com o Luiz. O Luiz, que é meu amigo de muitos anos, é um juiz excelente e que, além da excelência jurídica, tem uma excelência de humanidade que é incrível. E eu estou muito feliz dele poder compartilhar isso com a gente hoje. O Luiz é o doutor Luiz Alves dos Santos Júnior. É até difícil de chamar de doutor, dada a nossa proximidade, mas é de máxima excelência em profissão e também em pessoa. O Luiz ele é formado em Direito, também formado em Administração, tem pós em Direito do Trabalho, mas além dessas formações jurídicas que fazem parte da nossa caminhada, Luiz, querido, também tem várias terapias e que auxiliam demais no autoconhecimento do ser humano. Então, a gente deixa já a brecha aí para outras vindas e outras visitas, porque se a gente for falar de cada uma delas, teremos um podcast diferente. Porque aqui nós falamos de reiki, leitura acástica, teta healing, apometria, mesa radiônica, etc. Maravilhosas aqui, né? Luiz, querido, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria te fazer um questionamento que vem ali do coração. Você, querido, teve seu contato com a espiritualidade pelo amor ou pela dor? O que te levou e se algo te levou? Eu pergunto isso porque muitas vezes acontece na vida de algum desafio, alguma situação que nos convida a uma mudança de postura, que nos convida a uma mudança de olhar. E nesse convite a gente se descobre com a espiritualidade, né? Alguma forma de espiritualidade. Não querendo reduzir a religiosidade, mas também pode ser ela, né? Como foi para você? Conta pra gente. Ok. Bom, primeiro eu queria dar o meu boa noite, boa tarde, ou não sei quando que as pessoas vão assistir o podcast. Agradeço o convite que partiu da doutora Renata, minha amiga, que veio lá de Rondônia, mas a gente já se conhecia antes, né? Sim. Dos concursos. E eu queria agradecer pela iniciativa de vocês de fazer um podcast sobre direito, sobre espiritualidade, que já estava no momento já de nós, os operadores do direito, tratar sobre esse tema, porque a espiritualidade também está no direito e já chegou a hora. E parabéns pela iniciativa de vocês de trazer pessoas que estão trazendo esse tema dentro do direito. E quando você pergunta para mim, né, sobre a espiritualidade veio com amor ou veio na dor, na né? dor, vem nos dois, na verdade, né? Eu me lembro que desde criança eu sempre acreditei em Deus. Eu nunca tive dúvida sobre a existência de Deus. E Jesus, para mim, sempre foi presente na minha vida. Quando meu pai foi para a igreja, quando meu pai foi para a igreja evangélica lá, quando eu tinha 11, 12 anos de idade. E ele foi pela pancada. A minha família foi pela pancada, perdeu o emprego. Ele se viu naquela... A gente passou uma situação muito ruim na minha família, né? Eu também fui pela pancada, mas muito pelo meu pai. E ele acabou indo para a igreja. A igreja foi um grande refúgio lá para ele. E eu, claro, eu estava ali. Eu também, como criança e acompanhando minha família, também fui. Mas era uma criança de 12 anos. Mas aquilo ali, para mim, eu já acreditava naquilo. Para mim, Jesus, Deus, nunca duvidei daquilo. Sempre dentro de mim já tinha aquela fé dentro de mim. E eu ali na igreja quadrangular, eu com 12 anos tinha muita vergonha. Eu não ia lá para a escola dominical. E meu pai, minha família, minha mãe e meu pai, eles iam no culto do sábado à noite, que era o culto da libertação.
quem acompanha aí a Igreja Quadrangular, aí, as pessoas que estão nos acompanhando sabem que o culto da libertação é aquele culto que o pastor expulsa os demônios e o pessoal cai no meio, lá na frente cai no chão. De limpeza, né? Culto de limpeza, né? Vou expulsar o demônio. E eu ali com 12 anos vendo aquilo tudo, caramba, o que é isso? Mas para mim aquilo ali, nossa, beleza. E foi, até que de repente a minha mãe não aguentou mais aquilo tudo e falou, não, eu não vou mais. E acabei também não indo, mas o meu pai é um homem de muita fé e na verdade ele quase foi pastor, mas ele acabou saindo, mas até hoje em dia ele retornou para a Igreja Quadrangular. E eu não fui mais na igreja, mas, por exemplo, sempre eu tive esse lance da fé dentro de mim, Jesus, Deus. Vendo, por exemplo, na televisão, aqueles filmes de Jesus que passavam no meio-dia, sempre fui de assistir e chorava quando eu via Jesus crucificado na cruz. Sempre foi uma coisa muito normal em mim. E isso eu acho que foi no amor, assim, não foi na dor, tá entendendo? E eu me lembro também de uma experiência minha. É muita coisa para falar. Essa pergunta para mim, assim, eu tenho... Por isso que nós vamos fazer outros podcasts. Exatamente. Eu me lembro uma vez, assim, com 18, 19 anos, a minha avó tinha falecido, a mãe da minha mãe tinha falecido em setembro, outubro de 1990, 91. Eu estava ali com meus 18, 20 anos de idade. Faz tempo isso. E a minha mãe estava muito triste, era ano novo, era 31 de dezembro. E ela estava na janela, a gente morava no 12º andar, aqui em Curitiba. E ela estava olhando assim para a janela, ao fundo, e estava triste. E eu cheguei do lado dela, né? Cheguei do lado dela e fiquei também olhando com ela pela janela. Por incrível que pareça, era um 31 de dezembro em Curitiba com céu limpo. Não tinha nuvens, não tinha chuva, estava um céu limpo. Uma coisa assim... diferente aqui. E aquele céu limpo, nós dois parados, eu abraçado com ela, olhando assim ao fundo, e de repente surgiu uma luz vermelha, uma bola de fogo, silenciosa, surgiu aquela na nossa frente. E nós não falamos nada, né? Nós só ficamos olhando aquela luz surgindo na nossa frente, e eu fiquei olhando aquilo, e daí eu olhei para minha mãe, assim, do meu lado, né? Olhei para minha mãe, ela olhou para mim, nós não falamos nada. Surgiu aquela luz e a gente ficou com medo, porque aquilo foi crescendo, e nós diminuímos. E, de repente, aquela luz, aquela bola de fogo, como surgiu, diminuiu e desapareceu. E eu olhei para minha mãe olhou para mãe, você viu aquilo? Vi. Aí eu comecei a olhar para baixo, era o 12º andar, vi se não tinha alguém lá embaixo soltando fogos. Não tinha ninguém soltando fogos, era 31 de dezembro, sim, era noite de fogos, enfim. E não tinha ninguém soltando. Eu só sei que depois daquilo... E depois que vimos aquela bola de fogo, nós ficamos mais calmos, nós estávamos tristes por causa da avó, e nós fomos lá para a sala de estar lá e ficamos melhor. Então, a espiritualidade também me trouxe esse negócio de vidas de extraterrestre e tudo. Eu acreditei muito em Deus, em Jesus, e nisso também, eu me lembro. Sim. Falando sobre isso do amor ainda, né? Que na época, assim, com 18, 19 anos, eu estava tentando... tinha uma vizinha minha que eu estava interessado em namorar e não estava dando certo. Eu estava na casa dela, era minha vizinha, e não tive êxito. Mas eu fiquei conversando com a mãe dela, que também era evangélica, né? E não sei por que eu fiquei conversando com ela sobre Deus, né? E ela muito evangélica. Aí eu perguntei para ela, a senhora acredita em Deus, né? Acredito. E a senhora acredita em vida fora da Terra? Não, isso já... Aí também já é demais, né, Luiz? Aí eu já não acredito. Pô, mas a senhora acredita em Deus, assim, que a senhora nunca viu. Não é mais fácil acreditar que tem vida em fora da Terra, já que tem vida aqui no planeta Terra? Não pode acreditar que tenha vida fora da Terra também, em outro planeta, que tem uma estrela? Eu tinha 18, 19 anos nessa época. Que tem uma estrela que também há a possibilidade de fazer vida. É mais fácil acreditar que tenha vida fora da Terra do que tenha um Deus. Enfim, né, eu falei isso para ela. Eu não sei por que eu tinha conversado aquilo com aquela senhora, que eu não fui lá para conversar com ela sobre isso. Eu fui lá para tentar arranjar um namoro e não consegui, e fui falar sobre isso. Então, né, e aí, na dor, foi realmente já com meus 30 e poucos anos, quando eu entrei na fase de querer fazer o concurso para juiz. Né, que eu entrei nessa fase de concurseiro,
né? Já outra cabeça, enfim. Que eu comecei a fazer concurso, estudar. Eu já era servidor aqui do TRT9, Tribunal Regional do Trabalho, e eu passei no concurso para servidor e eu falei, agora eu vou estudar para ser juiz. Vou ser juiz do trabalho. E comecei a estudar. E aquela coisa, primeiro ano fazendo concurso, não passava, mas estava ali, né? Não. Primeiro ano, não tenho muita experiência. Segundo ano, fazendo concurso, não passei, vamos lá. Terceiro ano, fazendo concurso, estou no terceiro ano, e já via pessoas, colegas ali, né? Que a gente conhece muita gente, né? Sim. Passando, pessoas que já tinham menos experiência do que eu passando, e eu nada, né? E aquela de viajar para lá, para cá, viajando todo o Brasil. E você vai se cansando, porque eu entrava numa rotina de estudo que eu trabalhava e vinha para casa, trabalhava o dia inteiro no tribunal, vinha para casa, jantava e estudava. E era de segunda a sábado. Eu praticamente abri mão de toda uma vida social que eu tinha. Eu gostava muito de tocar também, tinha a minha parte de tocar social. Praticamente abandonei tudo só para estudar. E eu entrei nesse ritmo de tudo e eu fiquei 3, 4, 5 anos e nada. E, claro, minha energia, né? Fui me cansando. E aí eu comecei a entrar naquela, Deus não gosta de mim. Tá entendendo? Aí que eu comecei Doutor Luiz, questionar. até vou pegar uma brecha. Teve esse momento, você falou da tua infância, da tua adolescência, muito firme a questão da espiritualidade. E aí, quando você entrou nesse momento, a gente trazendo o direito, concurso é muito difícil, porque é uma disciplina, e aquela coisa, estou estudando e não estou passando, como assim? Né? O que não está certo? Neste momento, a questão da tua fé, a questão do acreditar, você sentiu que deixou de lado, neste momento que você não estava passando? Sim, porque a partir dali eu perdi que a fé era em mim mesmo, tá entendendo? Não é a fé, o Deus esse que nós falamos, acima de tudo, somos nós. Eu não tinha fé em mim mesmo, eu não acreditava mais em mim. Eu me sentia um derrotado. Eu via colegas que tinham muito menos conhecimento do que eu, passando em segunda fase, passando na terceira fase, e eu ficando para trás ali, e eu falei, o que eu pensava internamente? Eu não nasci para isso. Hoje em dia eu sei que isso se chama, né, dos meus estudos, que eu faço a espiritualidade, que eu sei que isso, na época eu não sabia, que isso se chama crença limitante, né? O que se chama por aí de crença limitante. Sim. E na época, cega, né? que cega. Na época eu não sabia, mas eu achava que não era mais para mim. Eu cheguei numa época que eu estava estudando, eu estudava em casa, mas eu estava lendo um livro de direito, lendo um código, mas eu olhava para o código e falava, mas isso aqui não é para mim, por que eu estou estudando? Internamente falando, né? Eu estava indo fazer os cursos, mas eu falei, por que eu estou vindo aqui estudar, vindo aqui fazer o curso final de semana, se isso aqui não é para mim? Eu cheguei nessa questão de crise existencial e de baixa autoestima. Né? E isso é uma questão totalmente espiritual, né? Uma questão de espiritualidade. Esse é o maior confronto contra Deus. O maior conflito contra Deus é contra nós mesmos. Né? E é interessante o que você está falando, porque você está trazendo isso. Deus está dentro de nós. Porque a gente acha que realmente é uma energia. A gente sabe hoje, a ciência fala, tudo é energia, né? Que nós temos um campo, né? Então, você traz isso, é uma coisa bem interessante. Quando você descobriu que a fé, ou seja, a fé em você, e que Deus está dentro de você, a sua fé, e que existe realmente essa energia, foi a virada de chave. E foi uma coisa assim, não vou dizer rápida, mas essa mudança para você você sentiu essa força mais pontual, porque estava patinando, né? E o concurso é terrível, porque você acha mesmo. E a gente tem essa mania, não é para mim, isso não é para mim, né?
E você vê, poxa, mas eu quero tanto, alguma coisa. A alma diz, Uhum. eu Não. era para ser juiz. Exato. A minha alma falava isso. Não. Ao mesmo tempo que eu lutava dizendo, não, isso não é para mim, tinha algo de mim dizendo, não, isso é para mim. Eu entrava em conflito comigo mesmo. Era muito engraçado. Eu me lembro uma vez que eu estava muito esgotado e cansado, que a minha mãe chegou e falou assim, meu filho, larga tudo. E eu disse para minha mãe, não é que ela estava contra mim, mas ela estava vendo todo o processo de... O desgaste, O desgaste que eu estava Aham. tendo. Eu já estava ali com uns 8, 9 anos estudando, eu via amigos meus passando que já estavam com 3, 4 anos de magistratura, eu ali penando. E era uma situação que para mim chegava a ser humilhante, porque às vezes eu chegava com colegas assim, e aí, Luiz, como é que você tá? Ah, eu estou bem. E assim, e o que você está fazendo aí? Eu estou estudando para concurso. Pô, você ainda está estudando para concurso? Chegava a ser uma situação humilhante, tá entendendo? Constrangedora. Que eu ficava ainda mais acuado ainda, tá entendendo? Sabe, quem passa por... Talvez aí tenha um pessoal que está assistindo que está nessa fase de concurso. Muita gente. Exato. Que sabe o que é tudo isso. Eu passei por tudo. Isso das humilhações do concurso, passei por tudo. Inclusive, eu perdi prova de primeira fase aqui em Curitiba, na minha cidade. Então, eu passei por várias provações. Eu passei por muitas provações no concurso. Doutor, e assim, só para entender, né? Então, assim, demorou muito tempo para conseguir passar no concurso e o doutor consegue identificar que efetivamente precisou, né? Se conscientizar que Deus está em nós, né? Sim. E que a gente precisa confiar. Quando a gente não confia na gente, a gente, ao mesmo tempo, né, está negando o Deus que está em você, né? Sim. E qual foi o seu processo? Ou seja, assim, o que te fez fazer a virada de chave? Foi só uma conscientização Não. ou foi uma metodologia, alguma? Não. Qual foi a virada de chave? Bom, eu já estava assim nas últimas. Falando assim. Literalmente, né? Eu já estava assim, pronto para largar tudo. De vez porque eu já era servidor, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu sou servidor. Tô garantido. Tô garantido, tenho minha estabilidade, eu ganho bem, eu trabalhava em gabinete, Sim. desembargador. Quer saber de uma coisa? Isso não é para mim. E eu trabalhava com um grande amigo meu, que é a juiz também hoje em dia, o Roberto, né? O grande Roberto. Grande Roberto mesmo. E é grande Roberto mesmo. E ele trabalhava junto comigo, e foi assim, fevereiro de 2012. Ele olhou para mim e falou, Luiz, eu conheço... Eu não vou falar o nome da pessoa aqui, né? Não vou falar o nome dele. Fica à vontade, amigo. Posso falar? Então, eu conheço o Sebastian Kuhn, aqui de Curitiba, como é que é? Um terapeuta, né? Paranormal, né? Paranormal, terapeuta paranormal, paranormalidade. psicólogo, parapsicólogo. Conheço ele faz isso. Aí eu, muito cético também, com razão, com relação a essas situações, naquela época. Mas eu estava assim, sabe quando você estava nas últimas? Eu estava nas últimas. Tá bom, Roberto, eu vou lá, mas olha, eu falando, brincando, eu estava falando até brincando com ele, olha, eu não gosto dessas coisas de regressão, tá bom? Se ele for fazer regressão em mim, eu não gosto dessas coisas de regressão, mas eu falei aquilo brincando para ele ali, né? Mas eu não gosto dessas coisas de regressão, tá bom? Mas como eu estava nas últimas, eu falei, eu vou lá. Aquela gota de esperança, né? Aquela- Vai que. né? Aquela coisa assim, não acredito, mas também não tenho o que perder, Não tem o que porque eu perder. já tô no fundo do poço. Eu já estou no fundo do poço, exatamente. Eu já estou no fundo do poço, eu não tenho o que perder, então eu vou lá. Aí ele me deu o telefone. Isso era, olha só, uma coisa que marcou tanto a minha vida, que isso foi numa quarta-feira. Eu sei até o dia, né? Eu sei até o dia que a coisa aconteceu. Foi numa quarta-feira, eu liguei para lá e eu consegui a consulta na sexta-feira daquela semana, lá, tipo 8 horas da manhã, eu acho, que era a primeira consulta do dia. Aí fui lá e tal. Ele perguntou meu nome, perguntou quem que te indicou. Eu falei, o Roberto. O Roberto, aquele que quer fazer concurso para juiz do trabalho. Eu também, por isso. Você também? Ele olhou para mim assim, né? Deu uma olhada assim e falou, olha, eu não vou precisar fazer regressão em você, tá?
O medo estava estampado. Não, então assim, o Roberto andou falando com você. Exatamente. O Roberto andou... Aí eu falei, pô, o Roberto andou falando com você sobre mim, né? Não. Aí ele começou ali, olha, você tem grande conhecimento jurídico, de direito, você já era para ter passado há 5 anos atrás. Olha. Ele falou assim para mim, eu falei, E ali começou, essa foi a minha virada de chave, foi a partir dali. Aí ele começou a falar para mim para eu ir ali toda semana para pegar a benção. Ele é um psicólogo ligado à Igreja Católica, enfim, ali deu toda a virada de chave em mim, ali, e com a espiritualidade. Aí ele falou para mim, olha, Luiz, você tem que entender que esse mundo nosso é comandado pela espiritualidade. Ele falou isso para mim. Não que como eu falei para vocês, eu não tinha muita dúvida com a fé, com Jesus, com a espiritualidade. Nunca tive dúvida, mas eu estava realmente invocando com Deus. Eu não acredito mais, Deus está brigando comigo. Eu estava chutando balde mesmo, né? Então, doutor, essa questão é que todo mundo, né? É aquela coisa assim, parece que a nossa fé, ela... Eu não gosto de dizer assim que ela, o tempo inteiro a gente é desafiado a dizer não, porque eu falo, eu tenho a fé. Mas a vida, ela vai nos apresentando situações em que você está tão apavorado, né, no dia a dia e coisas pesadas que a gente fala, nossa, tá pesado. E essa questão de ficar conversando, né? Eu gosto muito de conversar, eu falo com os mentores, Deus, e brigar também, porque daí você fala, tá, mas se eu tenho fé, por que eu estou indagando? Né? E a pergunta é, o que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que está por trás disso? E aí parece-me que quando foi cutucado isso, poxa, eu tenho fé, mas cadê, né? Porque no momento que você entrou no fundo do poço, eu sou espiritualista, eu acredito, eu tenho certeza, mas daí você fala, mas não tô ansioso, tô no fundo do poço, eu não acredito. Eu fui colocado em teste ali e eu quebrei, né, com tudo, né? Eu briguei, contestei tudo, né? Não, pô, isso tá tudo errado, por que tá contra mim? Eu sou um cara tão bom, eu sou digno, por que está contra mim? Né? Eu coloquei tudo à prova ali, né? Eu indaguei, eu questionei tudo. E como é que você parou? Quando você foi... Sebastião. Tá, ele te deu aquele toque, né? Falou, poxa... Que toque. Que toque, né? E aí, como que você, o seu olhar dentro, né? Porque daí começou, pelo que eu percebo, começou esse olhar, começou voltar a falar assim, minha fé, vamos trazer. E como é que na prática, como é que você trouxe isso para o estudo? Como é que você começou a trabalhar essa fé e olhando num livro e falando, meu Deus, eu não passei ainda. E como é que eu falei, não, mas eu tenho fé. A minha alma diz que eu vou ser juiz. Foi exatamente isso. Foi da noite para o dia. Eu sou juiz. Da noite para o dia. Eu saí, na verdade, da sessão dizendo assim, eu sou juiz. Legal. Eu sou juiz. Você incorporou aquilo, né? Eu incorporei. Eu já saí assim, a minha postura. A postura mudou. Mudou a crença, Olha, né? Mudou a crença. Afastou aquela crença. Foi assim, limitante. Magnetismo, o né? magnetismo ali. Magnetismo. A postura mudou. Eu mudei a postura ali, na hora ali. Entende? Não foi uma questão de estudo mais. Eu não estava assim... Não era isso que precisava, não era faltava, isso que, né? Não era isso que faltava. Eu não estava mais estudando. O meu nível de estudo... Aliás, naquele ano, eu viajei muito. Eu viajei praticamente todos os finais de semana, porque eu estava fazendo primeira fase na Bahia, segunda fase no Rio Grande do Norte. Tinha concurso o ano inteiro, né? Nos Você 24 lembra? regionais, a gente vivia. Era 2012. Uhum. Então, estudar mesmo, eu não estava estudando muito, porque eu estava trabalhando durante a semana em Curitiba e finais de semana viajando. Então, estudar mesmo foi um ano que eu não estava estudando, eu estava fazendo muita prova. Não era estudo, mudou a minha postura internamente. Eu me vi como juiz. Então, eu ia fazer as provas, principalmente a prova de segunda fase, que é a prova escrita, subjetiva, discursiva.
não era mais o fracassado que estava fazendo a prova, escrevendo que não se achava o juiz. Era o juiz que estava escrevendo ali, que estava ali fazendo a prova discursiva, tá entendendo? O conhecimento já estava dentro de mim. No ano de 2012 eu não estudei. No ano de 2012 eu coloquei para fora o juiz. Olha, confesso Isso- que me é arrepia, Isso, gente. aham. E aí, o que me vem muito forte, né? Me corrija se eu estiver errada, mas é a questão do merecimento, Ah, com certeza. né? Eu acho que isso também estava faltando em você, né, doutor? Eu acho que é isso, eu recebo, né? Então, além da crença limitante, tem muito que eu vejo, que eu sinto aqui, é que o merecimento. E realmente, eu nesse ponto, né, doutora, eu não estava aceitando aquilo que estava vindo para mim, que o universo estava querendo me dar aquele prêmio de ser o juiz. Eu não estava aceitando, né? Sim. O conhecimento eu tinha, eu estudava muito. E isso aí serve ali para o pessoal aí, que muitas vezes as pessoas não estão passando no concurso porque elas não estão aceitando aquilo que o universo quer dar para elas, que é ser o juiz, ou ser o promotor, ou enfim, concurso que elas Ou querem ser fazer. feliz, né? Ou ser feliz. Muitas vezes a gente que não quer aceitar passar num concurso para juiz, ou ser feliz, ou ser um advogado de sucesso, ou ser um arquiteto de sucesso, enfim. É a gente que não aceita. E eu aprendi isso em 2012, que eu que não estava aceitando ser feliz. Porque no final das contas é isso, é uma questão de ser ou não ser feliz. E eu não estava aceitando ser feliz. Eu estava dentro de uma prisão que eu mesmo criei e eu não estava aceitando ser feliz. E eu me liberei, e eu me permiti, a partir de quando meu amigo falou, olha, eu conheço essa pessoa que pode te ajudar. Eu poderia ter dito não para ele Sim. e ter continuado Ter ali onde desistido estava. até, ter mudado o rumo, Ter mudado o rumo. Eu poderia também ter mudado o rumo e poderia encontrar outro caminho para tal da felicidade. Mas eu optei e falei, não, eu vou aceitar. E vou quebrar essas minhas correntes de não dizer que isso não existe, que eu não preciso da ajuda de ninguém, que eu estou no caminho certo, que isso tudo é bobagem. Eu vou quebrar esse gelo, vou quebrar essa corrente que está me amarrando. E eu quero ser feliz. E eu optei em ser feliz. Pô, eu vou até chorar. Ai, gente, você tá emocionante. Mas Gente, assim, ó, se vocês mas isso a conseguissem gente- sentir a energia que tá aqui, tá é Obrigada algo... por compartilhar isso É com a gente, lindo né? demais. É lindo demais. Porque... E a gente volta em Até eu Deus. tô com vontade de chorar. Não, mas aí a gente volta em Deus, que Deus está na gente. Sim. E que, né, quem é cristão, aí, qual for a sua crença, independente da sua crença, né? Se você acredita que Deus está em nós, quando você não se permite ser feliz, quando você não se permite ser próspero, quando você não se permite agradar, ser agradado, ser cuidado, você nega Deus. Quando você nega Deus, você não recebe tudo isso, né? Porque Deus, Jesus Cristo, já disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Então, quando a gente aceita o Deus que está na gente, ou Jesus Cristo, eu sou cristã, mas a gente respeita todas as crenças, né? E aí você incorpora aquilo e você acredita que Jesus Cristo está em você, é isso. E aí a vida flui, né, Luiz? E assim, o tirar os padrões, né? Foi o que você fez. Porque o mundo a gente especificamente, né? Nesse mundo do direito, no mundo do concurseiro, é assim, estudar assim, precisa estudar 16 horas, não pode ter vida, e aquela coisa vira uma bola de neve, daí não consegue passar, acha que não vai passar, daí não é. E aí o padrão que eu percebo de tudo que está sendo trazido aqui, o corte do padrão, o olhar para dentro, o ouvir a si, que a gente não faz, nós não nos permitimos porque a gente vive numa caixinha. Tem que ser assim, tem que fazer assim. E quando isso é tão importante que você está trazendo para nós, porque foi um sofrimento tão grande, estava dentro de uma caixinha, e você perceber que você não é da caixinha. Você não é da caixinha. E trazendo o seu dia a dia, nos parece, pelo que a Renata nos traz,
não é da caixinha. Então, a espiritualidade está na tua vida, na sua prática. Foi o passar no concurso, na sua vida, conhecer uma pessoa maravilhosa, que inclusive ela está aqui, futura entrevistada, a querida Ritinha, É outra história. maravilhosa, Ali. É outra que história. vai nos trazer. Sim. Então, tudo se abriu e você se mantendo dentro da espiritualidade e saindo dos padrões dessa questão tão, como que eu posso dizer, do direito, tão máscara, Rígida, tão né? rígida. Então, eu tenho que ser assim, eu tenho que me portar assim, para ter sucesso, eu tenho que ser assim. E isso é muito legal. E parece que, para mim, talvez eu esteja errado, não sei, mas isso eu concluo até agora conversando com vocês, e depois que passou todo esse maremoto, esse vendaval que eu passei, e eu entendi também que, pensando na espiritualidade, que eu tive que passar por isso para passar no concurso, para entender a espiritualidade, a minha espiritualidade, tá entendendo? Sim. A espiritualidade fala, não, Luiz, para você passar no concurso, você tem que entender a tua espiritualidade, o teu caminho. É assim o teu caminho. Ainda eu não entendi muito bem, eu estou procurando isso, eu sou um buscador do meu autoconhecimento. Por que esse é o meu caminho, né? Porque tem outras pessoas, cada um de nós tem um caminho dentro da espiritualidade, mas o meu foi esse. O passar no concurso do juiz, eu tive que ir por esse caminho, conhecer o Roberto, que me levou lá no Sebastião, para eu conhecer uma espiritualidade que até então eu não conhecia. Eu entrei num caminho da espiritualidade que eu comecei a me indagar, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Eu comecei a ter experiências a partir de então, a partir do ano de 2012, onde é que eu entrei? O que é isso? Que caminho é esse? Eu nunca vi isso na minha vida. Que eu não tinha nem pessoas com quem conversar, né? Pessoas assim... Opa, o que está acontecendo? E que é um assunto muito tabu sempre, Muito tabu, né? sempre. Ainda mais na área jurídica. Não, sim. Né? E daí, falando aí desse pré-concurso para aprovação, a posse e depois o exercício, né? Uhum. Me parece assim, Lu, que você estava se colocando antes no lugar da vítima, né? Que não consigo, me esforço tanto, faço tanto, não consigo, não tenho merecimento. E aí, na verdade, você olhou para dentro, viu sua força e você foi protagonista da sua história. Aí você teve força de seguir adiante, de decidir o que você realmente queria, porque você também, como você disse, nesse olhar para dentro, você podia ter dito, não é isso que eu quero, não. E ir firme, né, com passos firmes para outro lado. Né? Mas você seguiu na direção que teu coração mandava, ou que tua alma mandava, né? E teve o êxito. E que não parou ali, né, na posse. Às vezes a gente pensa assim que, principalmente concurseiro, tem aquela expectativa que depois de toda a labuta do concurso, quando você é aprovado, acabou. Você chegou no cume, colocou a bandeira e resolvido. Não. É só mais um passo. E depois a gente tem outros desafios. Né? E você continuou, porque tua caminhada na espiritualidade, de lá para cá, também evoluiu muita coisa, né? Sim, você tem razão, muito pontual. Na verdade, né, quando eu passei por essa mudança de chave, eu falei, não, agora eu vou ser juiz. Eu poderia realmente ter dito ali, não, agora eu não quero ser juiz. Eu poderia ficar no cargo que eu estava, mas eu já estava feliz, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Exato. É isso. Porque ali eu já estava resolvido, tá entendendo? Quando eu tive essa mudança de chave ali, que eu me encontrei quem que eu era, que eu me libertei daquelas correntes que estavam me trancando ali, eu já estava ali pleno ali. Não, agora eu nem quero mais ser juiz. Mas eu falei, não, agora eu quero ser, agora eu vou ser. Também tem isso, né? Também tem isso. E o que eu escolhesse ali, eu ia ter um êxito ali, tá entendendo? Essa impressão que dá, que você tinha força para qualquer coisa que você tivesse estipulado, exato, né? Qualquer coisa. E isso que é o mais forte, isso que é o mais bacana. E eu sirvo de exemplo para as pessoas que estão estudando ou que estão aí com outros planos de que está tudo dentro da gente. Isso. Que nós temos um potencial incrível para fazer aquilo que a gente quer. Que só depende da gente, a gente consegue, a gente tem uma força muito grande dentro. Aquilo que Jesus falava, que a gente pode fazer muito mais do que ele era muito sincero, ele estava falando muita verdade ali, a gente pode mesmo.
Basta a gente querer. E o mais legal de tudo, honestamente, não precisa enganar ninguém, não precisa passar por cima de ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém. Pode ser tudo honestamente, limpo. A gente consegue. Porque uma hora eu estava pensando, pô, eu vou passar no concurso só se eu tiver um padrinho lá dentro, lá e tal. Tava pensando, cheguei uma hora pensando que eu estava pensando isso, né? Eu estava cheio de crença limitante, né? Eu estava com todas as crenças limitantes, eu tinha, né? E nada disso. Uma outra crença limitante que eu tinha era, eu só vou passar numa região com várias vagas, com 100 vagas. Não. Eu passei no TRT 14 que passaram sete colegas. Passaram só 7. Eu passei nesse concurso. Né? No Brasil todo. O concurso de vocês eu acho que é um dos mais difíceis. Mais difícil. Então, quer dizer, até isso, inclusive, né? Então, eu quebrei todas aquelas crenças que eu tinha, tá entendendo? Então, e foi tudo de dentro de mim. Então, todos nós temos um poder enorme. E tudo que a gente quiser, a gente consegue. Você quer ser um grande empresário, você vai ser. Você vai cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas vai dar certo. Tem que confiar em você. Deus está dentro da gente, nosso poder está dentro da gente. A gente passa por provações, mas a gente consegue. E sempre lembrando que o sucesso também não é esse negócio de vitória, como a gente tem. O sucesso meu não foi ter passado num concurso do juiz. O grande sucesso meu foi ter descoberto a felicidade dentro de mim. O passar no concurso do juiz foi uma consequência de saber que eu sou uma pessoa poderosa, tá entendendo? Todos nós somos poderosos, na verdade. A gente não sabe. Muito bom, muito bom. E, doutora, assim, com toda essa trajetória, né, que eu acho que vai servir muito de exemplo aí para muitas pessoas, não só que estão fazendo concurso, né, como você mesmo falou, mas para as pessoas que passam por dificuldades, e a gente sabe, estamos aqui justamente para vencer os desafios, para nos desenvolvermos, né? Essa é a trajetória de cada um, e cada um tem a sua história, a sua trajetória e os seus desafios. Mas hoje, efetivamente, como juiz do trabalho, eu gostaria de saber como o doutor consegue aplicar toda essa espiritualidade, todo este conhecimento, autoconhecimento na sua profissão. Em primeiro lugar, eu vou falar na parte energética. É a proteção. Porque a nossa... Né, a nossa profissão, ela é com muito desafio. Veja, a nossa profissão é uma profissão que a gente está lidando com conflito todos os dias. As pessoas chegam nas salas de audiência e a gente tem que resolver conflitos. As pessoas não chegam lá para fazer festa, não chegam lá felizes. Elas chegam lá para resolver. Uma vez perguntaram para mim, né? Doutor, o senhor não se sente culpado que o senhor está julgando toda hora? Né? O senhor está fazendo julgamento toda hora? Aí eu respondi assim, não respondi com nenhum tipo de assim, pretensioso, muito pelo contrário. Eu falei, não, eu não tenho nenhum problema em estar julgando, porque o jurisdicionado da sociedade requer o julgamento meu e dos meus colegas magistrados e magistradas, porque estão me pagando para isso, porque requerem, porque estão pedindo assim, olha, por favor, senhor juiz, julgue o meu caso, porque aqui a gente não consegue entrar em um acordo, porque a empresa ali não quer me pagar, nunca me pagaram, então eu preciso que o Estado me dê uma ajuda, um auxílio, uma reparação do meu direito, que está previsto na Constituição, na CLT, em alguma lei esparsa. Então, o julgamento que a gente faz é um julgamento dos homens, né? Mas é um julgamento legal. Então, a gente está para aplicar a lei. E a espiritualidade eu utilizo para ser o mais equânime possível e o mais justo, e para ouvir as pessoas na maneira mais justa possível. Mais justa. Eu estou em sala de audiência, eu dou a palavra para os advogados, eu ouço as partes, eu vejo que as partes estão ali querendo serem ouvidas, eu dou a palavra para elas, elas choram, não é fácil ouvir elas desabafando ali, chorando, mas eu permito, às vezes eu sou psicólogo ali na sala de audiência, e isso é a espiritualidade ali, trabalhando ali, tá entendendo? E o importante da espiritualidade, eu saio dali limpo. Tem a Ritinha, daí que eu converso com ela lá em casa sobre as questões que eu vivo no dia a dia.
E eu trabalho com uma espiritualidade assim, fazendo as sentenças, recebo as intuições. Dessa maneira, as limpezas energéticas é muito importante, não é, Rê? Muito importante, porque é muito pesado uma sala de audiência. E não é só a pressão da sala de audiência, é pressão do próprio tribunal, tem pressão, tem Sim. pressão da sociedade, tem pressão da OAB. O juiz vive pressionado a todo momento. A gente vive uma pressão. Se a gente não tiver uma proteção energética, a gente não consegue segurar a onda ali. Acaba adoecendo. Acaba adoecendo, é muito trabalho. Então, a espiritualidade nesse ponto é muito importante. E também no nosso trabalho, que a gente tem que ouvir as partes. A gente tem que se segurar numa sala de audiência, porque é fácil a gente se irritar. É fácil o juiz chegar assim e falar, indefiro, não sei o quê. Isso é fácil fazer. Mas agora, e segurar a onda ali e deixar o advogado se manifestar, contar até 10, contar até 100. Se autorregular, Se né, autorregular emocionalmente. E nisso a espiritualidade, ela contribui muito, contribui muito. E a gente recebe as intuições ali. Até essa semana eu peguei uma audiência que eu fiz, uma professora de uma grande instituição de ensino aqui de Curitiba, 24 anos trabalhando, e foi dispensada sem justa causa. Então, imaginem a situação dessa professora, com doutorado, né, fazendo vários trabalhos científicos dentro da instituição, sendo reconhecida, e, de repente, assim, da noite para o dia, dispensaram ela, sem dar nem muita justificativa. O estado é que ela chegou na audiência na audiência de instrução. Imagina. Eu fiquei 1h30 ouvindo essa professora desabafar tudo o que ela tinha ali para falar, e fiquei ali, né? Daqui a pouco eu vi aqui uma voz aqui. Fala para ela continuar escrevendo o livro. Fala para ela continuar escrevendo o livro, que esse é o caminho dela. Aí ela falando ali daqui a pouco, professora, a senhora escreve livro, né? E ela nem percebeu. Não percebeu, nem percebeu. Professora, a senhora escreve livro, né, professora? Escreve sim, escreve. Continua nessa linha, professora. Vai escrevendo o livro, continua escrevendo o livro. Tá, eu vou continuar escrevendo o livro, então. Nem percebeu. Então, a espiritualidade... E que trabalho lindo, né? Que trabalho lindo, porque é o olhar humano, né? É um ser humano que está ali, não é um objeto. Não é um objeto, é um ser humano. É um ser humano que está com um problema, que tem uma situação e o julgamento tão importante, porque está julgando a vida da pessoa, né? E aí esse olhar diferente de ver que tem algo mais, que não é ali o artigo, não é o direito, né? O direito que está na lei. Não, é o ser humano que está por trás. E a espiritualidade te trazendo essa humanidade, te trazendo a sensibilidade, que não é algo que é importante, que a gente fala muito aqui, não é um místico. Porque tem muito esse conceito, é místico. Né? O paranormal é místico, o reiki é místico. E não é, né? Cada vez mais está sendo comprovado toda essa energia, toda a intuição. A medicina já fala o que é intuição, né? O cérebro ele tem essa questão da intuição. Então, é tão legal se abrir para isso. Então, a espiritualidade veio e falou, doutor Luiz, o negócio é o seguinte, é para você ser juiz, mas, vamos trabalhar, né? Aquela coisa assim, nos ajude, porque o mundo precisa disso. Senão, a gente não vai suportar. É isso que esse projeto, essas experiências é tão importante. Há algo mais. Não é só o material. E deixar com o outro que é o do outro, né? Acho que isso é muito importante, tanto para vocês, juízes, quanto para nós, advogados, né? Porque a gente também lida com conflitos, a gente lida com problemas o dia todo. E quando você senta para fazer uma reunião com o cliente vai sentar com você, o que ele vai te trazer? Problemas. Problemas. Então, assim, a gente também que tem que entender, primeiro ter a escutativa, exercitar, né, a escutativa, a comunicação não violenta, né? Para ter respeito com o outro profissional, para ter respeito com o seu cliente, mas também entender
que o problema dele é o problema dele. E a gente volta para nossa casa, cada um de nós, e a gente tem que fazer, e esta blindagem energética é muito importante, né? Para você levar para casa só o que é teu. Senão, daqui a pouco você tá levando para casa a gente que tá lidando com casos de divórcio mesmo, a gente vê, né? Às vezes a gente atende clientes que, meu Deus, a gente escuta cada coisa. Não, vamos, a gente respeita o cliente, mas agora a gente deixa com ele o que é dele e a gente leva só o que é nosso. Isso é muito importante, né? Com o olhar, olhando o cliente, acolhendo o cliente, né? respeitando o cliente, né? Mas o trabalho com a gente é importante. Então, a espiritualidade, ela traz muitas ferramentas. E essas ferramentas, a gente sabendo utilizar, acreditando nessa fé, acreditando que Deus está dentro de nós e que nós temos toda essa força, né? E a gente consegue nos ouvindo. Porque a sua alma dizia, não, é para você ser juiz, né? É para você ser juiz. E teve um momento que você não ia ser, a sua alma não ia ser ouvida, porque não conseguia fazer esse equilíbrio, né? Ia ficar doente, já estava doente, daí entra numa depressão profunda, a vida não tem sentido. Começa, né? E esses transtornos a gente está vivendo cada vez mais profundamente. A gente pode ver que aonde a gente vai, as pessoas não estão bem. Não estão bem. E pode ganhar muito dinheiro, e pode ser um sucesso no direito, excelente juiz, o salário é bom, excelente e tal, mas sempre um vazio. Está doente, está numa depressão profunda, ou uma ansiedade, precisa de médico e procura várias coisas. E essa resposta e esse seu encontrar, está dentro de nós a resposta, não está fora. A gente só precisa de uma ajuda, saber as técnicas, né? Então, como nos energizar? O que é legal trazer na hora da audiência? O que me faz bem? O que me fortalece? Eu faço isso. Eu tenho minha pedrinha, né? Eu tenho o reiki, reikiano, gente, que vai vir falar também sobre isso. E é isso, é a gente achar essas técnicas para tentar nos equilibrar, porque a procura é constante, nos ouvir é constante. E é muito... Eu digo isso porque, te ouvindo, como eu saio mais fortalecida, lembrando dessa força que está dentro de mim, que muitas vezes acontecem coisas que eu falo, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta. E aí, hoje, né, essa energia toda, dá conta, gente. Acredite. Sim, Fala aí. Não, pode falar, amigo. Eu acredito que eu sou uma prova viva disso, que a gente pode dar conta. A gente pode dar conta. E hoje em dia eu acredito plenamente nisso. Em qualquer projeto que eu vá fazer, pode até demorar, pode ser doloroso, mas a dor faz parte e a gente consegue. Faz parte, tudo faz parte. A própria questão da felicidade, ela pode ser uma ilusão também. Você pode ter amigos que estão contigo na felicidade, mas quando você está embaixo, cadê esses teus amigos? Então, essa alegria e a dor, às vezes, elas podem ser a mesma situação, tá entendendo? O que importa é você estar bem com você mesmo. E quando você está bem com você mesmo, você pode estar sozinho, que está tudo certo, tá entendendo? E aí as coisas acontecem. Isso que eu ia perguntar, amigo, assim, se você consegue perceber uma diferença entre um Luiz de antes e o Luiz de hoje. Eu sou feliz pra caramba. Galera. E depois que eu encontrei a Ritinha, então... Você vai ter que vir aqui se apresentar. Não, vai, venha, Ritinha, por Ritinha, favor. venha só dar um oi Só aqui dá um oi. pro nosso Vem, público. Ritinha, vem. Senão Ritinha. nossos ouvintes vão ficar desesperados. Falar assim, quem é a Ritinha? Venha, Ritinha, por Venha, favor. Ritinha. Fale aqui, dê um oi aqui no microfone da Lu. Ali, ó. Querida, fique à vontade aqui, ó. Seja bem-vinda. Ela vai nos... Por favor, Ritinha. Olá, boa noite. Ritinha. Eu sou a Rita, conhecida como Ritinha, esposa do Luiz.
E faz parte e vivenciou também toda essa transformação, né? Todo esse Ritinha? processo. E A faz partir aí. de 2013 ali eu já... Já entrou na vida, ó. Então, você vê, né? Como as coisas mudam, né? Então, a Ritinha aí também fez parte da também da vida do Luiz. Também E só se veio pra transformou. né? Atraiu. É, Sim, sim, sim. até um sim. bom relacionamento. Então, é a Em espiritualidade, todas é o as nosso áreas, exercício. né? E o que eu estava pensando aqui, eu acho que é muito importante também, que o doutor falou, porque a espiritualidade, a fé já existia, né? Ele achava que existia e Uhum. efetivamente existia. Uhum. Não é que ele não acreditava, Uhum. mas isso é eu digo isso porque isso aconteceu comigo. O exercício, Exatamente. o orar e vigiar é o todo dia. Então, isso é muito importante também. Não adianta dizer assim, eu acredito, eu tenho uma crença, eu acredito, não, mas o exercício Pôr em daquilo, prática, o né? colocar em prática Uhum. é muito importante. Uhum. O todo dia, porque a gente tem desafios todos os dias. E a gente sabe que se a gente pedir, se a gente perguntar, Deus sempre vai responder. Né? Uhum. Às vezes o que a gente pede não é exatamente o que vem, porque a gente sabe que nem sempre é o melhor pra gente. Uhum. A gente sabe também que tudo é no tempo dele. Então, assim, o exercício é muito importante. O exercício dessa fé, dessa espiritualidade é muito importante. Ritinha, então, muito obrigada. Obrigada, Você será uma Ritinha. das Eu que agradeço. convidadas. Exatamente. Uma das convidadas, né? Outro momento Sim. ela vem como Tem uma convidada. história incrível também. Eu que pra agradeço. compartilhar aqui com a gente. Temos a Rê aqui como amiga, espiritualizada também, um exemplo. Eu só tenho que aprender com esses dois aqui. Que bom. Sou fã dos dois. Bom tê-la aqui com a gente. Então, hoje foi só um pedacinho. Outro momento ela vem para trazer a história dela. Muito obrigada. Obrigada, Por nada, Ritinha. por nada. Bom, gente, o tempo aqui está voando, né? A gente tem aí pouco tempo. 10 minutos. Você ia fazer mais uma pergunta? Eu ia falar disso, dessa questão do antes e depois, Tá. né? E que você disse dessa questão de você ter descoberto essa força dentro de você. Sim. Você percebe que você passou a se amar e se Sim. respeitar depois disso? Sim, eu passei a amar, a me respeitar. E cada vez mais, né? Você vai aprendendo mais. E você sentiu, assim, até para trazer essa questão, você sentiu que quando você fez isso contigo, mudou a forma que você via os outros? Você sentiu se teve alguma mudança até de como você via seus pais, seus amigos, as pessoas, os advogados que chegam no dia a dia? Totalmente. Transformou tua visão pro externo também? Porque você falou do interno, né? Como é que foi isso pro externo? É outra história. É outro podcast. Outro podcast, gente. A gente vamos ter muitos. É outro podcast. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Com certeza. As pessoas também, né, percebem a mudança da gente. verdade. Mudam os amigos. Porque muda a sua frequência. É verdade. Alguns já não querem mais conversar com você. E às vezes você não entende por que ele não está mais querendo conversar comigo. Sua família também já mantém distância, muda tudo. A gente tem que colocar isso também bem claro, que esse encontro com a espiritualidade não é que você vira um santinho, não é que vai ficar tudo bonitinho, Boa, que vai ser amigo. tudo 10, tudo as mil Resolvi a vida, agora Resolvi tá a tudo vida, não. agora eu sou o santo e tá tudo 10. Não é isso. Eu não tô querendo dizer isso também, tá entendendo? Eu concordo plenamente. A gente continua tendo raiva, tendo os sentimentos Às normais. vezes você fica Normal. até mais crítico, né? Não. Mais seletivo, mais... Aham. E não é só isso, você começa a ver outras coisas que você não via, e você entra em outros embates, e você começa a ver uma situação que para você estava blindada na sua vida, e que aquilo ali se abre, e você se desespera, como é que é? Eu não sabia que era assim. E você começa a ver Nossa, sim. o que a gente chama aí na espiritualidade da sombra, você começa a ver algo que você não via. Isso. A Isso é importante de dizer É. também. É. Entende? E, então, esse negócio da espiritualidade, o primeiro passo meu foi do concurso. Que eu tinha que passar no concurso, que eu estava procurando aquilo, a espiritualidade me veio, tá bom, vai lá, agora trabalho como juiz. Aí veio esse outro lado. Enfrentar essas outras coisas, tá entendendo? Não é, na minha vida não é nada assim, agora tá tudo certo, agora
é só praia, é só carnaval. Não. Não, a gente sabe que quanto mais a gente mergulha, mais a gente vai achando coisas, né? Exato. Tem são coisas desafios bonitas, novos, né? claro que tem, mas também a gente também vê A gente muitas vê. sombras. A gente vê muitas sombras também. Esse caminho da espiritualidade, ele é tortuoso. Mas a felicidade está acima de tudo isso. Sim. Porque você quer enfrentar esse caminho, tá entendendo? Você quer. Não, eu quero ver esses espinhos, eu tô afim de ver isso. Porque você tem sustentação, né? Tem a sustentação. E você sabe que, você tem a plena certeza que no fim desse caminho, fim dos espinhos, a liberdade está ali, porque você sabe que a liberdade está ali. Você tem que passar por esses espinhos para conseguir a liberdade. A espiritualidade te leva a isso, tá entendendo? Te dá o suporte. Te dá o suporte Te para dá isso. o suporte. Te dá o Porque é suporte. aquilo que a gente percebe, né? Os problemas vão continuar. Vão continuar. Os desafios vão Uhum. continuar. Uhum. Mas a maneira de você enfrentá-los é Uhum. bem diferente, Uhum. porque você sente esse suporte com a espiritualidade. Sim. Então, aquilo te acolhe, Uhum. mesmo que doa. A Mesmo dor que não doa. tá... exatamente o que o doutor falou. Não é, Não vai ser agora... igual. Uhum. tudo bem, vou enfrentar. Não é isso. Não é isso. Mas é essa sustentação que te Uhum. dá É sustentação. todo esse acolhimento e que nos dá a liberdade. Uhum. Porque daí parece que, sabe, aquele Uhum. acolhimento, aquele acalento, Uhum. que é o que a gente, quando não tem essa sustentação, acha que não tem, porque não conseguiu percebê-la ainda, Uhum. dá o desespero, dá o transtorno, dá a depressão, Uhum. dá a ansiedade. Uhum. Uhum. Então, é muito importante isso. Uhum. Não vai, tudo vai ser Não, luzinha não, e... Porque se pensar que vai ser tudo luzinha, tudo paz e amor, você vai de uma outra maneira cair no vazio existencial de novo, Exato. vai voltar a depressão, vai voltar as crises existenciais. Não é isso. É a maneira, a espiritualidade, encarar a espiritualidade para te ajudar a enfrentar tudo. E principalmente a enfrentar as tuas sombras, os teus traumas, mas de outra maneira. É viver Com as outra experiências da Terra Exato. com esse suporte espiritual, mas vivendo na Terra. Vivendo na Né? terra. Estamos no concreto. Estamos no né? concreto. E entender que somos seres humanos que estamos em evolução. Exato. Então, isso que eu acho que todo podcast eu falo, e eu falo porque para mim faz muito sentido e me ajuda demais. Então, há muita coisa que a gente coloca aqui, eu acho que tudo. São experiências nossas também, É né? E você se apoiar nessa espiritualidade, você se acolher e entender que somos seres em evolução e que nós não somos santos e queremos viver, que nem, vamos viver o amor absoluto, que é muito pregado, né? Para você ser legal ou estar em paz sim. com Deus, amor absoluto. Gente, como se faz isso? Não Não, tem. é um processo, é o acolhimento. Não, hoje eu tô com raiva. Uhum. Não, eu tenho mágoa daquela pessoa. E eu tô, gente, eu realmente não gostaria, porque me faz mal também, mas eu estou. E aí, você pegar essa espiritualidade e conversar com ela Exatamente. e falar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso entender, o que eu faço? Né? Parece, é a mesma coisa que orar, ou sim. né, rezar. Então, é o acolhimento que dá essa sustentação de você saber, não, vai ter uma resposta. Uhum. E Às virar. vezes, no momento, você nem entende a resposta ou não gosta da resposta. Não gosta da Esse é o resposta, problema, né? Que você exatamente. não Esse é o gostou problema. da Porque resposta. a resposta não vai ser sempre aquilo que você quer Ouvir, exatamente. Você fala, não tô gostando Não tô disso. gostando disso. Mas quando você tem esse suporte, as técnicas, as ferramentas, então vai facilitando para você o enfrentamento. Né? Então é muito legal. E nós vamos ter que fazer muitos podcasts, porque tem terapias as quais você fez, né? E que a gente quer trazer com esse olhar. Como assim a terapia pode ser uma ferramenta positiva? Porque eu acredito, e a Dani, que a Rê,
a gente precisa muito do entender o que está sendo nos passado, né? Aquela coisa de tirar realmente o misticismo. Então, me explica direito, né? Como que um reiki estão entrando já, de repente, no próximo assunto e Isso. tal. E falando em próximo, já nos avisaram aqui que a gente finalizou já. Já estourou. já estourou o tempo. Olha. O papo tá ótimo. Maravilhoso. Eu quero agradecer demais o Dr. Luiz por vir até aqui, por trazer a sua experiência. Você foi muito generoso em trazer a sua experiência, em trazer aqui para os nossos ouvintes, né, essa esperança, né, de que não só para os concurseiros, porque eu acho que o caso concreto dele, a experiência de vida, se aplica para todos nós, Exato. né? Então, assim como o nosso tempo estourou, eu queria agradecer a Lu, a Rê, e especialmente ao Dr. Luiz, que esteve aqui, trouxe a Ritinha também para conversar conosco. Seja muito bem-vinda e espero que vocês gostem. Acompanhem as nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui o Instagram, o meu Instagram, o da Lu e o da Rê. E o doutor, se quiser deixar o seu também, não sei se tem Instagram. Eu tenho, mas eu não sei de qual, não. A Ritinha passa depois. A Ritinha é minha assessora. A gente coloca na Assessora. legenda. Então a gente coloca na legenda, tá? Se vocês quiserem, sigam lá os nossos perfis no Instagram, porque ali a gente coloca os episódios, né? Está também no Spotify. Então o meu é @daniele.vicentini. @Luciane Cantor Khaled. @Renata Palkowski. E o do Dr. Luiz a gente vai colocar depois na legenda, tá bom? Então a gente agradece mais uma vez. Acompanhe nosso podcast. Sugiram pessoas para a gente entrevistar. E mais uma vez, muito obrigada, doutor. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Obrigada, Agradeço doutor aí Luiz, a foi oportunidade. maravilhoso. Gratidão para vocês. Gratidão. Ok. Emocionante. Olha, a energia aqui tá demais, tá demais. Obrigada. Gratidão, sucesso para vocês sempre aí. Amém. Bela iniciativa de vocês, né? Trazer a espiritualidade com o direito. Eu só queria deixar então para o pessoal ali minha mensagem final. Por favor, Por favor. amigo. Bondade, sejam bondosos, porque se vocês forem bondosos, vocês vão receber em dobro do universo. Não tenham dúvida disso. Aqui a gente está falando de direito, mas eu não vou citar livros de direito. Vou citar, leiam Osho, leiam Yogananda e leiam Krishnamurti. Para quem está estudando livros de direito, leiam esses livros para quebrar daquela quebrada, depois vocês voltam para o estudo do direito. E gratidão para vocês. Gratidão. Obrigada. Gratidão, obrigada.